falar um pouquinho nesse dia sobre a nossa caminhada aqui neste mundo, sobre os caminhos que nós percorremos. Esses dias eu estava pensando, né? Salão fechado, passamos aí um tipo de um lockdown, né? De uns feriados prolongados, tudo parando, mas eu estive pensando, a vida não parou, não é? A vida continua. É gente fazendo aniversário, é gente nascendo, né, Marli? É gente fazendo aniversário, Marli fez hoje, e gente nascendo, gente morrendo, como nós perdemos duas irmãs esses dias, né? Dona Luzia e Dona das Dores. A vida continua, a vida não parou. Nós estamos caminhando, e eu estava pensando, como é que nós estamos nos conduzindo? Por quais caminhos nós estamos indo? Que caminhos nós estamos sendo levados? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? 2021 é um ano que está indo do jeito que veio 2020. Mas a vida não parou não, a gente está vivendo. O que você tem escolhido para a sua vida? Como é que você tem levado a sua vida? Você tem feito escolhas sábias? A gente precisa tomar muito cuidado quais caminhos nós estamos percorrendo. Por onde que a gente está indo? Porque um caminho errado que você escolhe, uma decisão errada que você toma na sua vida, isso vai te dar prejuízo, isso vai trazer problema. Uma vez uma pessoa estava viajando, ele pegou um caminho errado, uma estrada errada, e viajou 300 quilômetros errado. E quando ele estava com 300 quilômetros à frente, ele viu que estava na rodovia errada, e ele teve que voltar. Ou seja, ele perdeu 600 quilômetros da sua viagem. Ele não chegou aonde queria, ele teve que dormir na estrada, pagar o hotel, teve despesa com combustível, com hotel, com alimentação, não conseguiu chegar como ele queria no objetivo dele. Por quê? Porque ele pegou o caminho errado. Ele foi para um lugar que não podia ir, perdeu tempo ali. Sabe de uma coisa? A nossa vida tem muitos caminhos. Diante de nós é colocado muito caminho. A sua vida, você traça o caminho que você quer seguir. As decisões você faz na sua vida, você escolhe. E cuidado para você não pegar um caminho que vai te levar para um lugar diferente de onde você quer chegar. Porque você tem seus objetivos, você tem os seus anseios, seus sonhos, não é? E se você pegar o caminho errado, você não vai chegar lá não. E sabe, para depois consertar, você vai ter atraso de vida, vai ter sofrimento, vai ter despesa. Não é fácil, a gente precisa tomar muito cuidado quais caminhos nós estamos percorrendo. A Bíblia fala muito sobre caminho. A Bíblia fala muito sobre caminhos bons, caminhos ruins, caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas no fim são caminhos de morte. Fala sobre caminhos de vida. A Bíblia fala muito sobre caminhos. Nós precisamos tomar muito cuidado para não pegar caminhos errados. Que caminho você está pegando na sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? O que as suas escolhas estão fazendo com a sua vida? Lembra que um caminho errado que você pegar, ele vai trazer prejuízo para você? E pode trazer prejuízo para quem está perto de você, para a sua família, para tantas coisas. E, sabe, às vezes nós começamos a tomar decisões erradas e sofremos prejuízos, e muitos prejuízos, talvez alguns menores, outros maiores, e ainda tem o maior perigo de pegar um caminho errado, que vai te conduzir para uma perdição eterna, para um lugar de sofrimento. Que caminho você tem tomado na sua vida? Eu quero ler, inicialmente, nós vamos ler vários textos, mas inicialmente Isaías 55. Se você olhar Isaías 55, verso 8 e 9, nos fala um texto muito conhecido. Eu não vou ler nenhum texto aqui que talvez você nunca tenha ouvido, lido. São textos conhecidos, mas o objetivo é fazer você refletir o que você está fazendo da sua vida. Às vezes a gente está longe uns dos outros, né? Às vezes a gente não está reunindo todo dia como a gente reunia. Talvez você não está ouvindo o que você ouvia sempre. Talvez você está tomando suas decisões lá na sua casa, no seu trabalho, longe de todo mundo e achando que ninguém está vendo, ninguém está sabendo o que você faz, o que deixa de fazer. Talvez você está longe do Senhor, eu não sei. Mas sabe, cuidado, cada escolha tem consequência. E nós precisamos tomar cuidado quais caminhos nós estamos andando. Isaías 55, verso 8 e 9, nos diz assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos
são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Os caminhos do Senhor, muitas vezes, eles são bem diferentes daquilo que a gente quer andar e quer fazer. E eu preciso colocar a minha vida no caminho do Senhor. Eu preciso viver os caminhos que o Senhor tem proposto para mim viver. Eu tenho que andar nesse caminho, mas é impossível andar nos caminhos do Senhor se eu não conhecer esses caminhos. A gente só anda num caminho que conhece. Você só vai andar com segurança num caminho que você conhece. Se você não conhece, você não anda com segurança. Esse caminho daqui para 101 é muito buraco na estrada. Pega uma pessoa que não tem confiança nele, sai pulando buraco para aqui, para ali. Agora bota o Nau para fazer essa viagem daqui para 101 ali. O cara, ele faz de olho fechado. Ele sabe onde é que estão os buracos ali, por quê? Porque ele tem confiança naquele caminho. Ele passa sempre ali, ele conhece o caminho. Ele não vai cair no buraco. Pergunta se ele cai em buraco. Certeza que não. A nossa vida de andar no caminho do Senhor é mais ou menos assim. Se eu não conheço o caminho do Senhor, se eu não sei o que Deus realmente quer, eu não tenho condição de andar nele. E é por isso que muitas pessoas não buscam aprender, não buscam conhecer, não se alimentam. Sabe por que nós falamos tanto da necessidade de você medita na palavra de Deus, busca o Senhor, procura ler a palavra, ouvir a palavra, procure conhecer mais de Deus. Sabe por que nós falamos muito isso? Para você saber o caminho que você deve andar. Quantas pessoas levam uma vida e querem andar no caminho de Deus, mas não tem compromisso nenhum com Deus. Não busca na palavra, não ouve, não medita, não quer saber os planos, os propósitos de Deus e quer andar no caminho dele. Não vai conseguir. Eu preciso conhecer esses caminhos para andar nele. Eu preciso saber. E é por isso que eu preciso ter muito cuidado. Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Será que eu tenho procurado conhecer os caminhos do Senhor? O Senhor quer nos dirigir, Ele quer nos orientar pelo melhor caminho. Ele tem o melhor plano. Nós precisamos tomar cuidado. Tem um versículo, se você puder abrir aí comigo, Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4, versículos 11 e 12, nos diz assim. Provérbios 4, versículos 11 e 12. Diz assim: eu lhes ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Provérbios 4, 11 e 12. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. A palavra de Deus nos mostra qual o caminho que nós devemos andar, devemos trilhar. A gente às vezes começa a viver uma época em que as pessoas acham que sabe tanta coisa, não é? A gente vive uma geração que a nossa turma acha que sabe tudo, que é a mais inteligente. Essa geração agora é que conhece. E é tanta gente se achando inteligente, sabedor de tudo. Não quer ouvir mais conselho de ninguém, não é? Não quer ouvir conselho de pai, de mãe, de líder da igreja, de ninguém. Porque sabe o que está fazendo. Acha que conhece tudo. Que é o mais inteligente porque eu sou estudado ou porque eu sei. Sabe, é uma cilada. Muitas vezes a pessoa achar que pode tocar a própria vida confiada em si mesmo, na sua sabedoria, no que você pensa, achando que você é independente, achando que você sabe o que você faz. As decisões que você toma é porque você acha que sabe tudo, que é inteligente. Isso é uma cilada. Nós não fomos criados para viver nesse mundo independente. Nós fomos criados para viver nesse mundo dependente de Deus. Nós precisamos, e é por isso que a palavra de Deus, ao nos comparar, ela nos compara com que animal? Qual animal que nós somos comparados na Bíblia? Ovelhas. E sabe por quê comparado com ovelhas? Porque ovelhas precisam de pastores. Vai lá, as pessoas que criam as ovelhas, elas não vivem sozinhas. Elas precisam
de pastores para conduzi-las, para levar para onde tem água, onde tem alimento. Ela não tem condições de viver só. E é isso que o Senhor nos conduz, nos compara com ovelhas, porque nós precisamos dele. Ele sendo o bom pastor para nos conduzir, nos orientar, mostrar o caminho a seguir. Sozinho, independente, nós não conseguimos viver uma vida plena. Nós não fomos criados para viver de qualquer jeito, achando que a gente sabe, que a gente dá conta de tudo, que a gente resolve tudo. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a esperar que Ele mostre o caminho e nós andemos no caminho que Ele quer que nós andemos. Nós só vamos ser felizes de verdade, nós só vamos conseguir realizar de verdade a nossa vida plenamente, abundantemente, e só vamos conseguir a vida eterna quando nós estivermos andando no caminho que o Senhor quer que nós andemos. Quando nós nos colocarmos no centro da vontade. O problema é que hoje as pessoas estão dependentes de tantas coisas e menos dependentes do Senhor. As pessoas hoje estão dependentes da opinião dos outros, não é? Quantas pessoas vivem da opinião dos outros? As pessoas falam e você logo já começa a ouvir a opinião. Ah, se eu fosse você não fazia assim, se eu fosse você fazia assim. Ah, você precisa deixar de ser bobo porque você faz isso. Olha, você tem que fazer assim. Olha, isso não é assim que faz. E alguém começa a falar, olhar, apontar, aconselhar qualquer coisa e você já é totalmente dependente dessas coisas, dependente das opiniões das redes sociais, dependente das opiniões dos seus amigos, colegas, que muitas vezes não têm a sabedoria vinda do alto, não tem orientação do Espírito Santo. E a pessoa é dependente dessas coisas e querem seguir esses pensamentos, às vezes querendo seguir os próprios pensamentos. E sabe de uma coisa? No final, vai ser um desastre, uma tragédia. Porque quem conhece o melhor caminho, o caminho de vida, o caminho que nós devemos seguir, é o próprio Senhor que se apresentou como sendo o caminho. Eu preciso depender de Deus para tudo. Não é vergonha. Não é vergonha você ser dependente de Deus. Não é vergonha você orar antes de tomar decisões. Não é vergonha você ter uma vida de compromisso, de busca, de direção do Senhor. Não é vergonha. Nós precisamos depender dos caminhos do Senhor. Sermos humildes para isso. Nos colocar diante de Deus buscando a direção dEle. Esse é o grande problema dos nossos dias. É porque as pessoas não querem se humilhar para nada nem para ninguém. E acabam que não se humilham nem para Deus. Para colocar a vontade de Deus acima da nossa, para que Deus guie os nossos passos. A gente vive numa época em que cada um quer fazer o que quer, a vontade que acha por bem fazer, o desejo vai logo fazendo, não é? Porque eu quero, porque eu tenho vontade, não é? Eu penso assim, eu acho que isso é melhor, essa é a vida que eu quero para mim, é isso que eu vou fazer. Eu não aguento mais isso. Minha vida vai ser assim. E começa a tomar essas decisões, achando que estão fazendo coisas boas, andando no caminho certo. E muitas vezes essas decisões tomadas assim são atraso de vida. Prejuízo. Cuidado com as decisões que você tem tomado na sua vida. Tem um versículo muito conhecido de Provérbios, capítulo 16, o verso 25, que diz assim, Provérbios 16 e 25. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando a estrada da morte. Tem caminho que ao homem parece direito, mas no fim deles são caminhos de morte. Sabe aquela história de fazer o que quer, fazer o que tem vontade, viver do jeito que acha o mais certo? Porque eu sou assim, eu faço mesmo porque eu quero, eu faço. Eu sou desse jeito. Tem caminhos que você pode achar que é bom, mas o fim dele é caminho de morte. Sabe, já viu aquela história? Algumas pessoas dizem assim que no fim todo caminho dá certo, né? A pessoa diz, não, mas no fim tudo dá certo. No fim todo caminho dá certo. No fim o caminho só dá certo se você estiver no caminho certo. Caso contrário, você pode ficar nesse caminho que vai dar sempre errado. E esse é o grande problema, sabia? Tem muitas pessoas que estão erradas e insistem no erro. Muitas pessoas estão no caminho errado, está vendo que não está dando certo, está vendo que as coisas não estão acontecendo e ficam insistindo. Nunca vai dar certo se você está no caminho errado. Nunca dá certo. Eu preciso entender que tem caminho que talvez eu quero, eu penso, eu acho,
Mas se não está dando certo, desista, não fica insistindo no caminho que está dando errado. Quando eu aconselho algumas pessoas sobre tomar decisões, eu sempre gosto de dizer que as coisas, quando vêm do Senhor, tudo vai dando certo, o Senhor vai conduzindo. E a gente tem que ter muito discernimento e sensibilidade para perceber quando Deus está mostrando que está errado pelas coisas que vão acontecendo. Tem coisa que nós queremos fazer, que nós achamos ser o melhor, mas que vai dando errado. Você tenta não dar certo, tenta não dar certo, tenta não dar certo, e você fica insistindo porque você quer, porque você acha que é o melhor. Mas Deus está mostrando que aquele não é o caminho. Não fique insistindo em caminho que está dando errado, não. Tenha a sensibilidade de perceber o caminho que você está andando. Só vai dar certo se estiver no caminho certo. Quantas vezes as pessoas estão insistindo em coisas nas suas vidas porque tem vontade, porque quer, porque gosta, porque é um sonho, porque é um prazer, porque tem que ser assim, porque eu falei, porque eu pensei, porque eu propus na minha vida, porque... Olha, não é vergonha. Não é vergonha você se arrepender. Não é vergonha você voltar atrás. Vergonha e triste é continuar insistindo no erro e sofrendo as consequências. E é por isso que a Bíblia fala em arrependimento. É por isso que a Bíblia fala em volta. É por isso que a Bíblia fala em perdão. A gente precisa aprender a saber tomar decisões certas e não ficar insistindo no caminho errado por causa de decisões muitas vezes precipitadas. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 19, verso 2, diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca o precipitado. Provérbios 19 e 2. Não é bom proceder sem refletir, peca o precipitado. A gente vive num mundo de coisa rápida, não é? As coisas hoje são rápidas, você não tem muito tempo para nada. E às vezes nós queremos encaixar a nossa vida, a vontade de Deus para nós, tudo dentro desta velocidade da vida. E muitas vezes nós tomamos decisões sem pensar, entramos no automático e queremos colocar a nossa vida disso aí. Vai acontecendo rapidinho, você não pensa mais nas decisões, não busca mais o Espírito Santo de Deus para dentro das suas escolhas, e você vai fazendo, escolhendo, decidindo, sem buscar a direção do Espírito Santo, sem buscar a vontade de Deus, e vai andando por caminhos que você acha por bem, que você pensa ser o melhor. Caminhos que às vezes vão sacrificar a sua comunhão com Deus, caminhos que às vezes vão te afastar de Deus, caminhos que às vezes vão tirar aquele prazer que você tem de estar junto com o Senhor. Não, mas é porque eu quero, porque eu penso, porque esse é o caminho que eu escolhi. Cuidado, não tome essas decisões desse jeito. Pense bem quais caminhos você está tomando. Decisões tomadas impensadas, sem tempo necessário para o Espírito Santo dirigir, mostrar qual é a vontade dele, muitas vezes nos levam para esses caminhos que parecem bons, mas no fim são caminhos de morte. São caminhos totalmente fora daquela vontade do Senhor, daqueles caminhos melhores e maiores que Ele tem para nós. Nós não podemos deixar ser levados por isso. E sabe de uma coisa que eu preciso te lembrar? O nosso inimigo, aquele que anda bramando como um leão, procurando alguém para tragar, ele fica ao nosso derredor, como diz a Bíblia, apenas esperando você de forma precipitada tomar uma decisão, e ele te coloca uma opção que vai te afastar do Senhor. Ele tem muita vontade que você tome decisões erradas na sua vida, porque ele sabe que cada decisão errada tem uma consequência. Ele sabe que o salário do pecado é a morte, e que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, quando você tem que decidir, muitas vezes ele vai colocar diante de nós coisas que não são a vontade de Deus, para que nós venhamos na precipitação tomarmos decisões que estão fora da vontade de Deus, porque Ele quer acabar conosco. Ele quer tirar você da comunhão com Deus. Ele quer te tirar da comunhão com a igreja. Ele quer te tirar da paz verdadeira que Deus te oferece. Ele quer roubar sua alegria. Ele quer destruir sua casa, sua família. Ele quer isso. E Ele coloca diante de nós, muitas vezes, opções para nós tomarmos decisões rápidas, sem pensar, que só vão trazer prejuízo. Porque Ele veio. Nós podemos aplicar aquele texto. Ele veio para matar, roubar e destruir.
Então ele fica sondando ao derredor, procurando que a gente tome decisões assim e comecemos a andar por caminhos que nos afastem do Senhor. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com as escolhas que fazemos na nossa vida. Quais caminhos que nós estamos seguindo. A gente precisa viver em comunhão com Deus para não deixarmos ser levados por Ele. Quantas pessoas se perdem no caminho porque tomam essas decisões, essa predisposição de tomar decisões rápidas e que vem um empurrãozinho do diabo para te tirar e atrapalhar a sua vida. Quantas vezes a pessoa faz uma coisa e depois fala, ixi, para que eu fiz isso? Para que eu falei isso? Não é? E o pior de tudo é que às vezes a pessoa fala coisa que não deve, faz coisa que não deve, e o orgulho é tão grande, tão forte, que não tem coragem de voltar atrás, de falar eu errei, me perdoa, me desculpa, reconhecer. Aí o orgulho é grande demais, não tem coragem. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente olha a nossa vida e a gente percebe que nós fizemos, falamos e agimos de forma que não devíamos, a melhor coisa que nós fazemos é reconhecer, é chegar e falar, errei, me perdoa, chega para Deus, chega para a pessoa, o que for necessário, não sei, procura resolver isso. Não deixa essas coisas ficar muito tempo, sabe por quê? Porque isso vai ganhando raiz e vai só ficando cada dia mais difícil. Nós precisamos cuidar que caminhos nós estamos indo, porque é nós quem vamos levando a nossa vida. E muitas vezes nós vamos por caminhos que só vão trazer dores e prejuízos, quando o Senhor tem o melhor caminho para nós andarmos. Quando o Senhor tem os melhores caminhos, é o que Ele quer. Cuidado. Não entre no esquema da pressão. Não entre no esquema de que você tem que fazer, não é? Ah, porque eu tenho que tomar essa decisão porque eu estou passando, a oportunidade está passando, não é? O tempo está passando. Eu tenho que comprar uma casa porque a minha está muito velha e apareceu uma oportunidade de uma casa nova. Rapaz, mas está no preço, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, e não pensa e toma a decisão. Aí quando você olha, você está enrolado durante 20 anos da sua vida pagando parcela de um negócio que você pensa e fala isso. Aí você está solteiro, o tempo está passando, eu tenho que casar, eu tenho que arrumar um marido, uma esposa, e vai passando, você não pensa, o primeiro que aparece, você, né? E aí depois, quando você vê, está o problema, né? Talvez você tenha um sonho do trabalho, porque eu preciso arrumar um serviço, porque eu preciso trabalhar, porque é meu sonho, porque eu preciso arrumar algo, eu estou desempregado, porque é isso. Aí aparece algo, você logo entra de cara, mas esquece que aquilo vai te roubar da comunhão com Deus, vai te tirar da igreja, vai roubar você da sua família, porque isso é o melhor para mim. Estou precisando disso. A gente precisa tomar muito cuidado com essas decisões. Eu estava pensando sobre isso e pensando, a gente não pode deixar que os fatores externos, que as pressões externas te façam tomar decisões que vão trazer prejuízos ao invés de bênção. Às vezes a gente olha e acha que é o melhor, que a gente precisa, que a gente necessita para aquele momento, porque se não fizer não tem outro jeito, não é? Porque tem que ser. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso pode trazer dores. Agora, a bênção do Senhor, ela não traz dores. A bênção do Senhor traz paz. Então, calma com essas decisões. Calma com esses caminhos que você tem que seguir. Aquieta, confia, espera no Senhor. Porque quando é do Senhor, tudo vem no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Antes de tomar uma decisão, pense, ore, busque estar sensível à voz do Senhor e não ande de acordo com as circunstâncias apenas. Nós precisamos escolher que caminhos nós estamos andando. Salmo 119, do verso 30, nos diz assim. Salmo 119, 30. Escolhi o caminho da verdade. Decidi viver de acordo com os seus estatutos. Salmo 119, verso 30. Escolhi, o salmista diz, escolhi o caminho da verdade. Decidi viver de acordo com os teus estatutos. Escolhi, decidi. Sabe, essas expressões, esses verbos estão na primeira pessoa.
porque nós precisamos escolher. Não adianta você conhecer os caminhos do Senhor, não adianta você conhecer a vontade do Senhor, porque muitas vezes a gente conversando com algumas pessoas, quando a gente tem oportunidades em alguns momentos, a gente fala, sabe o que a gente ouve de primeira da boca de muitas pessoas? Eu sei disso. A gente ouve muito isso. Não, eu sei disso aí, eu sei disso tudo aí. Não adianta você conhecer a vontade do Senhor, não adianta você saber a vontade do Senhor, se você não escolher caminhar nele e viver nele. Não adianta. Nós precisamos escolher colocar a nossa vida no centro da vontade do Senhor. Decidir escolher andar pelo caminho do Senhor. A vontade de Deus, lembra disso? Ela nos é oferecida, mas ela não é imposta. Deus tem o melhor para nós. Deus tem caminhos de vida, de paz para nós. O Senhor quer que nós sejamos salvos. O Senhor quer que nós vivamos a vida plena, abundante que Ele oferece. Mas Ele só propõe, Ele não obriga. E é por isso que muitas pessoas escolhem tragédias na sua vida, encaram isso e se afastam. Por que muitas pessoas saem da igreja? Por que muitas pessoas se afastam? Porque escolheram fazer assim. Quantas pessoas não estão congregando aqui conosco? Porque decidiram, escolheram. A culpa é de quem? Da própria pessoa. Ah, mas porque o diabo? Porque isso é o inimigo, né? A gente gosta muito de colocar a culpa no diabo, não é? Porque foi ele que atentou, porque foi ele que fez isso. Mas a decisão final é sempre sua. A decisão final é sempre minha. O diabo pode atentar, pode armar, pode bramar, pode fazer o que for. Mas você só sai da igreja se você escolher. Você só peca se você escolher pecar. A decisão final é sempre nossa. Ele arma, ele prepara ciladas, mas a decisão é sempre nossa. Do mesmo jeito que a decisão de servir ao Senhor, de andar nos caminhos do Senhor, também é sempre nossa. É livre. Eu escolhi andar nos teus caminhos. Eu escolhi obedecer a tua palavra. A decisão está sempre na minha mão, na sua mão. Nós somos responsáveis. Não adianta querer terceirizar a culpa. É nós que fazemos. É nós quem escolhemos. Quantas pessoas colocam as suas vidas em caminhos tão tortuosos porque escolheram andar assim? Porque acha que é melhor. Porque acha que sabe o que está fazendo. Lá em Provérbios, é um versículo também muito conhecido, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que você fizer, e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Não vá no seu próprio entendimento, não. Diante de nós são postas muitas decisões, todos os dias, escolhas. A nossa vida, o que nós vamos fazer é colocado. Mas não vá no seu próprio entendimento, na sua vontade, no seu coração, né? Meu coração pediu, não vai nessa onda não. Vai na vontade do Senhor, na direção do Senhor, naquilo que o Senhor quer. Busque a Ele, clame a Ele, que Ele vai te mostrar o melhor caminho para você seguir. Nós conhecemos a palavra de Deus. Tem ninguém aqui que está aqui pela primeira vez. Tem ninguém que está ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez. Nós conhecemos. Nós sabemos os planos de Deus. Eu não sei se todos aqui um dia já tomaram uma decisão na sua vida de receber Cristo como seu Salvador, de ser uma pessoa salva. Eu estava pensando quantas vezes, irmãos, nós somos pessoas que já fomos salvos em Cristo Jesus, já nascemos de novo e não buscamos força, direção, orientação para viver a vida que Ele quer que nós vivamos. Você tem o maior presente, a maior bênção que alguém pode ter, que é a bênção da salvação, e fica levando uma vida parada, sem viver plenamente, sem desfrutar aquilo que o Senhor tem proposto para você. É igual uma experiência que eu tive uma vez na minha Kombi. A gente estava vindo de Minas, na Kombi, e naquela outra Kombi, né, motor Fusca, a gente vinha nela, pá, quase caindo, batendo tudo, aquele jeitão dela, né, pesada. E no meio da estrada tinha um carrão importado parado. E aquele carro estava lá parado, e o homem mexendo, bravo, um boizinho lá, todo. E assim foi. Quando a gente chegou num posto, uma outra cidade, a gente está lá abastecendo, quando a fé chega, o cara lá e eles conversando. E o outro falando: rapaz, deixei faltar combustível. O carrão importado.
ficou sem combustível na beira da estrada e o motorista parado lá bravo. E eu passei na minha Kombi velha por ele. E eu fiquei pensando, muitas vezes você tem um carro novo na mão, algo poderoso, e deixa parar por falta de combustível. Muitas vezes nós temos Cristo como Salvador, nascemos de novo, filhos de Deus. Um dia você já aceitou Cristo como seu Salvador, já nasceu de novo. Não deixa a sua vida parar por falta de combustível, não. Não deixa a sua vida ser destruída, sabe, arrasada, fracassada por falta de combustível. Qual que é o nosso combustível? A presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor habitando em nós. Muitas vezes por falta de você buscar a direção, a orientação de Deus, de uma vida de oração, de meditação na palavra, sua vida vai ficando parada aí, e você com um carrão na mão, com a vida nova, a vida abundante, vida eterna, deixando parar por falta de você mesmo se alimentar. Você mesmo orar, meditar, buscar a Deus, procurar o caminho do Senhor. Não se perca nessa estrada da vida, não. Não deixe que nada tire de você e desse caminho que o Senhor quer que você ande. Não fique aí no desperdício de ter um tanque vazio. Vá na direção do Senhor. Ande na direção dele. E eu vou terminar com o Salmo 32:8, que nos diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32:8. Quando nós recebemos Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós e Ele quer dirigir, Ele quer nos levar pelos caminhos melhores, Ele quer nos orientar que caminho seguir. Então, quando tiver que tomar uma decisão, quando surgir uma dúvida, busque a orientação de Deus, a direção do Espírito Santo, ore, clame a Deus e esteja sensível à voz do Senhor, porque às vezes a direção e a vontade do Senhor, ela vai ser conflitante com a nossa. Deus não tem obrigação de fazer tudo que você quer. Deus não tem obrigação de fazer tudo que você deseja. Mas eu preciso orar e estar sensível à direção dEle. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar o que Ele quer para nós, o que é melhor. E eu preciso estar sensível e deixar que Ele dirija. Às vezes nós sabemos tanto de Deus, conhecemos tanto de Deus, insistimos em fazer coisa errada, insistimos em andar em caminho errado, sabendo que Deus está mostrando que não é aquilo que Ele quer para você, e você insiste em fazer. Vai dar sempre errado. Escolha caminho de vida, escolha a vontade do Senhor. Deus sempre tem o melhor para nós, mas cabe para nós a sensibilidade de desenvolvermos aquela comunhão com Deus, de ouvir, entender a voz dEle em todos os detalhes. Ore, tenha calma, medite, busque a direção do Senhor, que Ele vai te mostrar que caminho você deve seguir. Antes de escolher o caminho, veja qual é a vontade do Senhor. Mas nós temos que deixar de lado a nossa vontade. Nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho e precisamos muitas vezes deixar de lado a lógica também. Porque às vezes a gente quer andar na lógica, né? Ah, mas tá vendo que é esse o melhor caminho? Calma. Deus nem sempre anda na lógica. Deus tem hora que faz umas coisas que você não entende, mas é sempre o melhor. Ele sabe, Ele vê de um ângulo que nós não vemos. Deus está vendo a sua vida de cima, então Ele sabe tudo. Ele sabe o agora e Ele sabe o amanhã. Então talvez não vai andar na lógica. Talvez não vai ser aquilo que você quer. Mas deixa a vontade dele se cumprir. É sempre a melhor. Ele quer caminhar com você. Ele quer colocar a mão no seu ombro e te guiar como um pai que dirige um filho. Ele quer fazer isso. Você precisa deixar Ele dirigir a sua vida. Cuidado para as suas emoções, os seus desejos, não tirar você da vontade do Senhor e do melhor caminho que Ele traçou. Busque a Deus, prioriza isso com afinco na sua vida. Sabe, é muito fácil, eu vou terminar, é muito fácil deixar de buscar o mais importante e se distrair com as coisas da vida. É fácil deixar de buscar o mais importante e se distrair com as coisas da vida do nosso dia a dia. Mas não desperdice aquilo que Deus um dia
fez por você, planejou para a sua vida. Não desperdiça isso não. Busque a Deus. Por mais difícil que seja, obedeça a Ele. Por mais que você às vezes está achando difícil caminhar com Deus, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Não deixe que nada te afaste deste caminho. Às vezes nós queremos tomar tantas decisões, achar que está melhor, que está certo, e isso só vai trazer desgaste e sofrimento. Vamos orar, fique de pé se você puder, para a gente orar. Talvez você já está aí cansado de tentar várias coisas sem resultado. Talvez está cansado de colher só desgaste e frustração, insistindo naquilo que não dá certo. Gostaria de convidar hoje você a deixar de andar pelos seus caminhos e começar a andar pelos caminhos de Deus. Entrega seus caminhos ao Senhor, viva segundo a vontade dEle. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Coloque a sua vida dentro do plano e do propósito de Deus. É a melhor coisa que você pode fazer. Ó Pai amado, nós estamos na Tua presença, reunidos neste lugar com os nossos corações cheios de gratidão pela Tua palavra que nós temos em mãos. A Tua palavra que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. A Tua palavra que nos mostra como nós devemos viver. A Tua palavra que nos mostra o caminho para a vida eterna. Ó Pai, obrigado, porque muitos aqui um dia nas suas vidas já tomaram essa decisão de Te seguir, de andar contigo. Já tomaram a decisão de se tornarem novas criaturas. Nos ajude, ó Pai, a firmar nos Teus caminhos, a estarmos sensíveis à Tua voz, que as nossas decisões, o nosso caminhar possa ser no centro da Tua vontade. Eu oro por pessoas aqui, ó Pai, que talvez estejam com as suas vidas distantes dos Teus caminhos. Suas vidas talvez estão longe daquilo que o Senhor quer. Pessoas talvez tenham decidido afastar dos Teus caminhos, viver vidas longe da Tua presença. Que hoje à noite seja uma noite de restauração. Pessoas tomando uma decisão de voltar para os Teus caminhos, de andar na Tua presença. Pessoas aqui, ó Pai, talvez estão frias espiritualmente, que possam ser reanimadas, fortalecidas novamente. E assim possamos viver no centro da Tua vontade e termos vidas para a honra e a glória do Teu nome. Oramos por aqueles que não estão conosco, aqueles que por algum motivo afastaram, esfriaram. Que o Senhor possa estar tocando nesses corações, que possam voltar para o seio da Tua igreja, voltar a ter comunhão contigo. Toque nesses corações, o Senhor conhece cada um. Oramos pelos enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar restaurando a saúde de cada um, pelos enlutados. Oramos por cada família representada aqui, ó Deus. Abençoa cada lar, leve-nos em paz, em segurança para os nossos lares, e que essa nova semana nós possamos viver no centro da Tua vontade, debaixo da Tua poderosa mão. Nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está terminada, que você possa ir